Bem, bom dia a todos. Como vocês sabem, estamos em regime especial da faculdade e vamos dar continuidade ao nosso programa da disciplina através desse sistema de AVA e através de videoaulas, tá certo? A nossa disciplina é a prática penal 2, estamos trabalhando as peças jurídicas recursais e já vimos o RES, o recurso de distrito, vimos também a carta testemunhável, vimos também embargo declaratório e hoje a gente vai trabalhar com os embargos infringentes ou embargos de infringência, tá bom? Antes de iniciarmos, lembrar vocês de que esse material, o vídeo, o link desse vídeo vai estar no sistema AVA, vai estar também lá um slide, os slides, né? No slide vai estar esses pontos que eu vou abordar e vai estar lá um modelo, né, da peça, a interposição ou oposição e as razões, só um modelo, se você terem um parâmetro e o caso. Eu vou dar uma lidazinha logo após esse momento de direito material, só lembrando a vocês, né, já que vocês devem ter visto esse recurso na disciplina de processo penal 2. E depois a gente faz uma análise desse caso e eu passo para vocês algumas dicas para vocês construírem, elaborarem as vossas peças. Lembrar também que essa peça vai ter que ser mandada em arquivo Word, tá bom? Para o sistema AVA, que aí eu vou corrigir. Professor, quando é que a gente vai voltar? Bem, a princípio a gente vai ficar com a última diretriz da faculdade, dizendo que nós voltaríamos, se eu não me engano, no dia 30 ou dia 31, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. Pelas normas da faculdade, nós voltaremos no dia 30, na segunda-feira. Acho que vai depender do desenvolvimento aí, do que está acontecendo, em termos desse problema de saúde. Então vamos aguardar as novas diretrizes, tá bom? Por enquanto fica tudo mantido, tá certo? Eu estou mudando agora uma peça, estou mudando agora o slide de uma peça, na próxima semana estou mandando outra, tá bom? O prazo de entrega dessa peça vai ser até a próxima quarta-feira, dia 25, então até vocês mandam para mim. Essa peça, como vocês estão fazendo em casa e vai ter mais tempo para vocês elaborarem a peça, eu quero que ela venha acompanhada de jurisprudência e doutrina. E que essa jurisprudência, doutrina e lei, tá bom? Que elas estejam principalmente expostas na exposição jurídica, nada de colocar nos fatos, não, é na exposição jurídica que vocês vão ter que convencer, tá bom? Aos desembargadores ou ministros de que a tese de vocês é a melhor tese, a tese mais justa, tá bom? Acho que preliminarmente as observações são essas, tá bom? Preliminarmente. Aí vamos agora falar sobre os embargos de infringência, tá bom? O embargo de infringência ele é um recurso tipificado no Código de Processo Penal, no artigo 609 do CPP, e ele é aquele recurso cabível contra decisões não unânimes de instância superior e que seja desfavorável ao réu. Se vocês observarem esse conceito, vocês vão ver que alguns requisitos, né? Primeiro, são decisões colegiadas, tá bom? Segunda instância, colegiadas.
Ou vai ser de câmaras, ou de turmas, ou de plenário, tá certo? E a segunda, ela foi de forma não unânime, quer dizer, não houve pelo menos um voto favorável ao réu, ao cliente. E terceiro, obviamente, tem que ser desfavorável. Né? Esse recurso, ele é um recurso eminentemente da defesa, tá bom? Não é de acusação, eminentemente de defesa. Até aí tudo tranquilo? Pois bem, tá bom? Lembrar vocês que esse recurso, ele é composto de duas partes, tá bom? A interposição, aquela que vocês já sabem, é uma coisa bem simples, bem tranquila, e depois vem as razões dos embargos de infringência. Observem o modelo que eu estou enviando para vocês nos slides, e não é que vocês tenham que copiar literalmente aquele modelo, mas vocês ali estão parando para vocês construir o modelo de vocês de peça. Tá bom? Professor, qual é o prazo para esse recurso? 10 dias. Tá bom? 10 dias contado da publicação do acórdão. Tá bom? E pela interpretação da lei, nós observamos que não necessita da intimação pessoal para tal. A publicação ali, a parte da publicação, observando as regras de contagem de prazos processuais, a partir dali começa a contar. Dias ad quo não conta, o dia seguinte conta desde que ele seja dia útil, não feriado, e dias ad quem também conta, desde que também não seja dia feriado e não útil. Tranquilos até aí? Cabimento. Tá bom? Quando é que vai caber o embargo de divergência? Como nós falamos, os requisitos tem que ser um acórdão, quer dizer, uma decisão colegiada. Essa decisão colegiada, o seu conteúdo é desfavorável ao réu e que, obviamente, ela seja não unânime. Quer dizer, se nós temos aqui no Estado de Ceará, o Tribunal de Justiça, ele é subdividido em várias câmaras de desembargadores. Cada câmara é formada por 5 desembargadores, mas só 3 participam. Tá bom? Então nós temos um relator, um revisor e temos um presidente da Câmara, que esse daria o voto de Minerva. Então quando o relator e revisor empatam, ali vem o voto do desembargador presidente da Câmara, e aí ele dá o voto de Minerva, tá certo? Então, pelo menos tem que ser 2-1, para que nós possamos entrar ou opor, aliás, possamos opor o embargo de infringência, tá certo? Lembrar que nós temos os tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal não são câmaras. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um plenário de 11 ministros, e dividido em 2 turmas, cada turma com 5 ministros. Então, nesse caso, pode ser também que os 5 ministros possam voltar e ficar, por exemplo, 3-2 ou 3-1, e aí, nesse caso aí, tendo um voto, ou 3-2 também, né? Tendo um voto, pelo menos um voto favorável, quer dizer, não unânime, é possível a oposição de embargos de infringência, tá bom? Mas tem uma observação a ser feita, uma observação muito importante. O embargo de infringência ou embargos infringentes, eles são opostos contra decisões colegiadas desfavoráveis em rese, recurso de distrito e apelação. Isso para os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Entenderam? Então, imagine uma situação em que você está defendendo uma pessoa na área criminal, o juiz togado decide, e essa sentença do juiz togado lhe deixa inconformado. Bom, o que é que você faz? Por exemplo, você pode entrar com uma apelação, ou depende das circunstâncias, do artigo 581, você também pode entrar com um rese, né? Ou antes mesmo da sentença, também é possível a possibilidade de um rese. Imagina que esse rese ou apelação sobe para a instância superior, chega a uma Câmara do Tribunal de Justiça,
ou a uma Câmara de de um Tribunal Regional Federal, e aí eles decidem de forma colegiada e decidem desfavorável a vocês e de forma não unânime. Nesse momento, continuando ainda no inconformismo, o recurso cabível seria o embargo de infringência. Até aí, tranquilos? Tá certo? Então tem que ser uma decisão colegiada, tem que ser uma decisão colegiada desfavorável ao réu, e esse desfavorecimento foi não unânime, de decisões de rese ou de apelação. Tranquilos? Bom, então é um caso, é um recurso que ele é muito detectável em um exame de ordem, tá bom? Pela sua própria especificidade. A doutrina, ela também tem aceitado a possibilidade de cabimento de embargo de infringência em uma decisão colegiada desfavorável de forma não unânime em carta testemunhável. Tá certo? E aí, nesse momento, eu tenho que fazer relembrar, né, o que seja a carta testemunhável, que nós já vimos nesse semestre, e nós já elaboramos uma peça de carta testemunhável. A carta testemunhável é aquele recurso cabível contra uma decisão de juiz que impede ou denega ou impede o segmento de um rese ou de um agravo em execução, tá bom? Então, a doutrina ela tem aceitado a possibilidade de cabimento de embargo de infringência contra uma decisão colegiada, desfavorável e não unânime em carta testemunhável, que impede ou denega um recurso distrito, tá bom? Não agrava a execução de recurso distrito. Então, é bom que nós venhamos fazer essa observação, tá certo? Lembrar também que essa oposição, muitas vezes, ela é elaborada por um defensor dativo. O defensor dativo, geralmente ele não é aquele escolhido, né, pelo réu. Ali, depende das situações que ele está vivendo, das circunstâncias que ele está passando, o juiz ele pode, né, um juiz ou um tribunal, ele pode sim apresentar ali um defensor dativo para que faça a defesa. Neste caso, geralmente, quando o embargo de infringência ele é elaborado pelo defensor dativo, então geralmente o defensor dativo ele só faz a primeira peça, aquela interposição. E na interposição ele ratifica o voto vencido, né? Aquele voto vencido que foi favorável ao réu, e não que dispensa as razões, tá certo? Isso na prática, isso não quer dizer que eu não posso fazer as razões, mas na prática, geralmente é o que acontece com o defensor dativo. Lembrar também que essa peça é uma peça que exige a capacidade postulatória daquele que opõe os embargos, então necessariamente tem que ser um advogado que elabore os embargos. Também é interessante lembrar que quando a questão discutida, né, na apelação ou no rese é uma questão eminentemente processual, quer dizer, é uma questão que se busca a nulidade do processo, então o embargo de infringência ele recebe uma outra denominação. Ele passa a ser denominado de embargos anulatórios ou embargos de nulidade. Eu estou dizendo isso para vocês, que talvez vocês aí na pesquisa, nas doutrinas, vocês podem encontrar essa denominação de embargos de nulidade ou embargos anulatórios. E nada mais seria de que era um embargo de infringência, cuja questão processual
ela é eminentemente de nulidade processual. Tranquilo? Até aí? Pois bem, no caso do que tange ao procedimento, né, o procedimento dos embargos de infringência, uma vez o réu opondo os embargos de infringência, quer dizer, ele faz a oposição, interpõe e apresenta as suas razões, o desembargador relator, né, intima a outra parte, tá bom, para apresentar as suas contrarrazões. 10 dias, da mesma forma, do prazo de oposição. Logo após, nós estamos na segunda instância, então ele intima a Procuradoria-Geral de Justiça para que também emita o seu parecer, também com 10 dias. Após isso, volta ao desembargador relator, depois vai para a apreciação do desembargador revisor, e aí é o seguinte, se der um novo empate, né, e aí está a importância do embargo de infringência no processo penal. Havendo um novo empate na decisão, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Tranquilo? Daí porque é importante que o advogado criminalista esteja sempre atento na possibilidade, né? Porque se uma vez havendo um empate na primeira avaliação dos embargadores, há uma grande possibilidade sim de haver um novo empate. E havendo um novo empate, prevaleceria o voto mais favorável ao réu. Não haveria mais o que nós denominamos de voto de Minerva por parte do presidente da Câmara ou turma. Tranquilo? Professor, o embargo de infringência e os tribunais superiores, tá certo? Embargo de infringência e Superior Tribunal de Justiça. Não há previsão legal de cabimento de embargo de infringência no Superior Tribunal de Justiça, portanto, é inexistente. Já no que tange ao Supremo Tribunal Federal, pode acontecer de que, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, o plenário é formado de 11 ministros, mas nós temos duas turmas de 5 ministros cada uma, tá bom? E às vezes pode ser que, em um julgamento de uma ação penal, chegando a uma turma, e imaginemos que essa turma julgue procedente a ação penal. Quer dizer, se julgou procedente a ação penal, então ela é desfavorável ao propenso réu. Concorda comigo? Pois bem, se essa decisão for de forma não unânime, dentro de uma turma do Supremo Tribunal Federal, cabível embargo de infringência, tá certo? Também é cabível embargo de infringência no Supremo Tribunal Federal quando é um julgamento de revisão criminal, tá certo? E aí essa turma do Supremo Tribunal Federal resolve por julgar improcedente a revisão criminal. Ora, se é improcedente a revisão criminal, seria uma decisão desfavorável ao réu. Se essa decisão for também de forma não unânime da respectiva turma, caberia também embargo de infringência. Tranquilo? E pode haver também um julgamento de um ROC, de um recurso ordinário constitucional. Cair em uma das turmas, tá bom? Ou até mesmo no julgamento do plenário, e essa decisão for desfavorável ao réu e de forma não unânime, também caberá o recurso de embargo de infringência. Agora, preste bem atenção. Esse recurso de embargo de infringência no Supremo Tribunal Federal, o prazo não é de 10 dias. Então, o prazo é de 15 dias, para quem gosta de concursos, de pegadinhas, então tenham cuidado com isso, tá certo? Professor, eu estava lendo os livros, a doutrina, e eu ouvi falar sobre um determinado recurso chamado de embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal. E aí eu digo para vocês que o embargo de divergência,
no Supremo Tribunal Federal nada mais é do que um embargo de infringência. Só que é entre decisões, né, decisões desfavorável ao réu, de forma não unânime, mas entre as turmas, tá bom? Uma turma foi favorável, a outra turma foi desfavorável, tá bom? Sobre determinada circunstância jurídica. Então, a primeira turma foi favorável, a segunda turma foi desfavorável, tá bom? Há uma divergência, então poderá sim haver o que nós denominamos de embargos de divergências. Então, embargo de divergência é entre turmas, ou entre turma e o plenário, tá bom? Entre turma e um plenário, e o plenário do Supremo. Então, é cabível, sim, em circunstâncias, é claro, circunstâncias bem específicas, o embargo de divergência, tá certo? Prazo também de 15 dias. Tranquilo? Então, resumidamente, esses primeiros 20 minutos foi só para lembrar vocês sobre o que seja o embargo de infringência, tá bom? Vamos agora ver o nosso caso de forma bem rápida. Eu vou ler para vocês o nosso caso. Vocês, quando vocês estiverem ouvindo essa videoaula, eu oriento a vocês que vocês façam concomitantemente com os slides ao lado de vocês, aberto o arquivo, né, de PowerPoint aberto, para que vocês possam acompanhar, e aí vocês não vão perder essa estrutura lógica de pensamento desse professor na exposição, tá bom? Então vamos ao estudo de caso. Estou aqui com o slide aqui e vou ler para vocês, tá bom? Então vá, o estudo de caso. Bernardo, policial civil, parou seu veículo para abastecer no posto LA. De repente apareceram 4 rapazes e passaram a agredi-lo com palavras de baixo calão. Diante disso, o policial civil foi até o porta-luvas do carro e apoderou-se de sua arma e apontou para cima e para a direita de onde tais rapazes se encontravam e atirou. Tal projetil atingiu um poste de energia elétrica, ricocheteou e atingiu um dos rapazes que veio a falecer no local. Bernardo foi denunciado pelo Ministério Público como tendo cometido homicídio doloso. O magistrado, em análise processual, tá bom, sentenciou desclassificando o crime para homicídio culposo por imprudência. Tá bom? Quer dizer, o magistrado não pronunciou, né? Não pronunciou, não levou o Bernardo a tribunal de júri. O MP, o Ministério Público, inconformado, interpõe rese, recurso de distrito. No tribunal, na segunda instância, a decisão colegiada da Câmara ou turma foi não unânime e desfavorável a Bernardo, afirmando que o mesmo praticou um homicídio doloso pela eventualidade e deveria ir para o tribunal do júri. O voto vencido na Câmara entendia como juízo ad quo. Estou querendo dizer, o que é que o exame está querendo dizer? Que a tese de defesa do voto vencido é a de que, né, Bernardo praticou um crime culposo pela imprudência, tranquilo? E, consequentemente, não deveria ir para o tribunal de júri. Diante do exposto, elabore a peça jurídica cabível. Então, ela fica bem clara quando a gente observa que é um acordo, uma decisão colegiada. Essa decisão colegiada foi desfavorável ao réu e foi de forma não unânime. Bom, eu vou tratar do que aqui. Se você observar esse caso, vocês vão ver que a discussão, né, o mérito a ser discutido na exposição jurídica dos embargos, deste embargo de infringência, vai ser sobre o que seja dolo ou dolo eventual e a culpa.
tá certo? Então, o que vocês vão ter que buscar convencer, né, os desembargadores, tá bom? Convencer de que o comportamento deste policial civil não se configura em dolo. Vocês têm que ir na doutrina, estudar, relembrarem o que diferencia o dolo da culpa, o que é dolo direto, o que é dolo eventual, né? O que é a culpa consciente, o que é a culpa inconsciente, né? O dolo direto é aquele em que o agente prevê o resultado e ele quer o resultado. O dolo eventual é aquele em que o agente prevê o resultado, mas ele não quer o resultado, mas acaba por assumir o risco deste resultado. A culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele não quer, não deseja o resultado, e ele acredita piamente de que ele pode evitar esse resultado. E a culpa inconsciente seria o caso que não há previsão do resultado pelo agente, consequentemente ele nem desejaria esse resultado, e ele, além de não desejar, ele não tinha conhecimento, não tinha previsão nenhuma do que pudesse acontecer. Aí a pergunta a vocês no momento em que o policial civil, né, apoderou-se de sua arma e apontou a arma para cima e para a direita, quer dizer, ele não apontou para os seus agressores e atirou, o que é que ele ali, o comportamento dele se incorreria em um dolo eventual, em uma culpa? Então, vejam isso, tá bom? Tentem convencer, como a nossa tese é uma tese que já está exposta no caso, né? Nossa tese é uma tese de que o comportamento dele configura-se uma culpa, quer dizer, um homicídio culposo. Então, vocês vão ter que descaracterizar principalmente a eventualidade, né? Quer dizer, ele, no momento em que o policial civil, ele apontou a arma para cima e para a direita, ele nem previu aquele resultado, ele também não assumiu o resultado, porque ele já fez isso já para evitar, né, possíveis resultados nocivos, né, à vida daqueles rapazes. Então, essa é a tese, tá certo? Pronto, no mais, é isso. Se cuidem, tá bom? Mantenham-se informados, bem informados com a situação que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma situação muito, muito, muito peculiar. As notícias, vocês filtrem essas notícias, né? Nós estamos em muita época de fake news, então tenham cuidado, né? Existem aí muitas fake news. E se cuidem, né? Não é à toa que não é só o nosso país, são todos os países do mundo, né? Então, aqui em casa nós estamos realmente isolados. Eu só saio para fazer algumas compras para abastecer, volto de forma muito rápida e estou me cuidando dos mais próximos, né? Evite contato com os seus parentes mais idosos, tá certo? Porque, pelo menos, as notícias que estão chegando não são notícias boas e as previsões também não são muito boas, tá bom? Então se cuidem. Saudades, né? Saudades de vocês, saudade de nossas aulas, saudade do nosso ambiente, da nossa faculdade, da nossa rotina, da nossa vida, enfim, tá bom? Cuidem aí. E eu estou enviando esse material e estou colocando no AVA de forma imediata. Hoje é dia 22, domingo bem cedo, tá bom? Valeu aí, turma. Até mais, se Deus quiser.